Pai, agora queremos considerar os propósitos do casamento e precisamos novamente da Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós estamos na terceira página da apostila e diz aqui os 5 propósitos do casamento e vai até página 4. Nós vamos ver essas coisas. Eu não quero correr, essa aula vai ser curta. É muito provável que nós vamos precisar continuar essa parte do estudo semana que vem. Deixe-me ler para vocês esse parágrafo de introdução. O casamento veio ao homem de propósito. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis já estabeleceram que o casamento é para o homem poder servir a Deus de uma forma adequada, mas uma análise mais profunda das Escrituras revela até mais propósitos ainda. O casamento existe para fornecer ao homem, número 1, estabilidade sexual. E veja aqui o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7. Eu não vou ler tudo em capítulo 6, mas diz em capítulo 6, versículo 18, fugir da fornicação. Uma tentação física exige uma fuga física. Tchau! Não vou ficar por perto, como José fez no livro de Gênesis, quando a esposa do outro homem quis tentar ele foi correndo. Não, eu não vou deixar você fazer isso para mim, não. Com essa ideia, a fornicação sendo esse tipo de relação errada antes do casamento ou fora do casamento, nós chegamos aqui em capítulo 7. Então, 1 Coríntios 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, irmãos, presta atenção, não é o único propósito, mas é um dos propósitos. Sendo criaturas carnais, tendo tentação, sendo pecadores, o homem precisa do casamento para não cair e realmente se aprofundar na fornicação. E hoje em dia existe toda fonte possível para o homem se corromper. Isso não quer dizer que todo solteiro está fazendo algo errado, mas quer dizer que o homem, especialmente o homem que gosta de uma mulher, é melhor ele se casar com ela, manter um relacionamento permanente até a morte, do que fazer coisas erradas, né? E há muito mais que nós podemos falar nesse contexto, mas se estabelece da estabilidade sexual, isso que eu queria dizer. Tem aqui na apostila, letra A, da liberdade dentro dos confins da aliança matrimonial. Nós já lemos na lição anterior, Hebreus 3 e 4, que fala sobre o leito do casal e como é para ser venerado. Deus colocou então essas relações físicas entre homem e mulher dentro do casamento, não fora, mas dentro. Deus está liberando isso, Ele não é contra isso. Anos atrás, até aqui no Ouro Preto, meu português ainda meio assim, ruim, né? Até hoje eu tenho certas dificuldades, vocês percebem isso, mas uma mulher me perguntou, mas é pecado um homem com sua esposa ter essas relações? E aparentemente eu falei a coisa errada. Eu falei, sim, é pecado, mas eu não ouvi bem. E outra pessoa ficou por muito tempo me cobrando, mas o senhor falou que é errado. Mas não é errado, não é errado.
A Bíblia não fala que é errado. Na verdade, a Bíblia fala é para ser venerado, ou honrado, respeitado. Isso, enfim, aconteceu, mas biblicamente não é pecado dentro do casamento. Assim, quando você coloca esse tipo de relacionamento dentro do casamento, letra B, previne abuso sexual, ou seja, libertinagem desenfreada. Porque nós sabemos que o homem, ele é tão corrupto no pecado, se ele não tiver limites, então ele vai de uma coisa para outra experimentando, e eu já ouvi tanta coisa que acontece, é triste. Mas se você falar, não, eu vou reservar esse desejo para uma coisa, meu casamento, daí fica controlado. De acordo com o Velho Testamento, número 1, não é permitido ver a nudez dos seus parentes. Eu não vou ler toda a passagem, mas se você ler Levítico 18, 6 a 17, não é para a família toda andar nu, etc. Mas somos família. Não é bíblico isso. E eu vou falar para vocês o seguinte, então, eu não acho muito bíblico, então toda a família estar na piscina de biquíni, ou outra roupa assim, para o homem. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo Deus dizer, não, eu sou contra isso. E deixa eu falar até outra coisa, nudez não tem que querer dizer 100% sem roupa. Você vê isso na Bíblia, usa a palavra nudez, a pessoa ainda tem parte de roupa, mas não tem toda a roupa, e Deus chama isso de nudez. Não é correto, não é bíblico. Mas pastor, não importa o que você fala, importa o que a Bíblia fala. E Deus é contra certas coisas, nós precisamos entender isso. Inclusive, se quiser ler Gênesis 9, os filhos de Noé viram Noé, na verdade, um dos filhos dele viu ele sem roupa, e Noé amaldiçoou o neto dele, que era o filho desse filho. Então, obviamente, Deus não é a favor disto. Aconteceu isso com Noé e é contra a lei de Deus em Levítico 18. Também não é permitido, número 2, ter relações desviantes. E ele fala sobre, por exemplo, essas loucuras que acontecem hoje, casamento gay, ou inclusive ele fala em Levítico 18, 23, ter relações com animais. Se você compreender que Deus colocou essas coisas dentro do casamento, você nunca vai para essas outras coisas. Mas Deus, para esclarecer, até coloca leis, na lei de Moisés, dizendo, está errado isso, não pode fazer isso. Número 2, de acordo com o Novo Testamento, rebeldia abre as portas para todo tipo de pecado, especificamente pecados de libertinagem. Veja comigo Romanos 1, por favor. Romanos 1. Aqui em Romanos 1, o povo do mundo rejeita a verdade, rebeldia. Na verdade, ouve a verdade e detém a verdade, dizendo, eu não quero, eu não vou escutar isso, eu sou contra isso. Não é verdade. Quando o coração do homem faz isso, muitas vezes o desejo do coração do homem é pecar, especificamente na área da sua sexualidade. É incrível como o homem detém a verdade ou rejeita a verdade para fazer coisas erradas. E aqui é interessante, porque você pode notar aqui em Romanos 1, ele fala sobre isso até versículo 20. Vamos chegar aqui em versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou, presta atenção aqui, versículo 24, as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e servirem mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, versículo 24 já fala sobre esta imoralidade. Mas ele continua, versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Ok? Agora está indo para coisas como
homossexualidade, ele até fala, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Você pode ficar lendo, ele continua até o fim do capítulo, mas nós notamos que é a rebeldia do coração que leva o homem a entrar em alguns dos pecados sexuais até mais nojentos, porque ele fala o seguinte: a Bíblia não é verdade, não existem regras, eu posso ter meu amor do jeito que eu quero. Eles usam a palavra amor, mas na verdade não é amor, é libertinagem, é imoralidade. Então eles acabam pervertendo o amor e dizendo: eu posso fazer isso, aquilo, e eu estou esperando o dia chegar que alguém vai se casar com um animal, vai se casar com uma árvore, ou seja o que for, porque pode. E ninguém pode me falar outra coisa. É isso mesmo, infelizmente, né? Número 2, relações fora dos confins do casamento são o pecado de fornicação. Também, eu não vou precisar ler isso, porque a gente já viu isso. É 1 Coríntios 6, 10 até capítulo 7, versículo 9. E há muito para falar sobre isso, mas você já tem a ideia. O casamento, então, tem esse propósito de dar liberdade para a sexualidade dentro do casamento, não fora do casamento, mas dentro do casamento. Número 2, segundo propósito do casamento é revelação. Vamos para Efésios 5, por favor. Efésios 5. O casamento é um símbolo do nosso relacionamento com Cristo. Nós somos a noiva, Ele é o noivo. E aqui em Efésios 5, diz aqui versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Veja também versículo 32, grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Então, quando você pensa sobre o casamento e seu próprio casamento, você tem que ver o valor do símbolo, da revelação. Meu relacionamento com a Julie deve refletir o relacionamento que nós temos com Jesus. Isso deve nos levar a refletir, pausar e pensar. Como que vai o nosso relacionamento? O que nós podemos fazer para melhorar? É fácil melhorar o casamento? Não, não é fácil. Vem várias barreiras, dificuldades, confusões. Mas sempre lembrando, eu quero honrar esse símbolo. Porque através do meu casamento eu posso até melhor, de uma forma melhor entender meu relacionamento com Cristo. Por causa disso, divórcio não deve ser uma opção. Quando você casa, então, mas eu vou sempre pensar, se eu precisar de um escape, eu tenho divórcio. Não, porque se o casamento é assim, se Deus quer que o casamento seja assim, então Ele também pode falar para o crente, então, eu não aguento mais você, tchau. E Deus entra em divórcio contra nós. Mas não existe isso na Bíblia. Você não vê Deus se divorciando da igreja, porque não existe, porque você não pode perder sua salvação. Impossível. Ele não faz isso. Ele até disse em Hebreus que Ele nunca vai nos
abandonar. Nunca. Não vai acontecer. Estamos com Ele para sempre. Mas também o casamento não somente revela esse relacionamento, mas também revela ao homem quem ele é. E revela para a mulher quem ela é. E nesse sentido eu preciso falar algo. O casamento, contra a opinião popular, não elimina problemas. É engraçado ouvir pessoas falando, eu vou me casar e daí vai dar certo. Não, você é louco, o casamento não vai eliminar problemas. Talvez você vai poder cumprir alguns desejos, mas eliminar problemas não é o caso. A outra opinião popular, não, mas não vai eliminar problema não, vai criar problemas. Casamento cria problemas e com certeza o casamento vem com seus problemas, né? Eu sempre falo, casamento é trabalho, não é fácil, mas é por causa da verdade. A verdade é que o casamento serve para revelar os pontos fortes e fracos de cada cônjuge, ou seja, o casamento revela os problemas, em vez de eliminar, em vez de criar, revela. Eu me conheço muito melhor por causa de você, da minha esposa, muito melhor. Se ela fica feliz, se ela fica irritada, quando ela não quer falar nada, algo aconteceu, eu preciso descobrir. Eu aprendo muito sobre a minha paciência, ou a falta da minha paciência, tudo através do casamento. Deu para eu aprender essas coisas sem me casar? Bom, até um certo ponto sim. E eu acho que é isso que acontece na vida de vários casados, especialmente os solteiros, às vezes de vários solteiros. Mas, especialmente nas vidas dos solteiros que pensam muito e ficam analisando. Eu converso com alguns solteiros, eu vejo esses solteiros pensando sobre o casamento, o valor do casamento, e se é realmente necessário, etc. Eu acho bom pensar assim, considerar essas coisas. Mas eu vou falar para vocês, na maioria dos casos, a pessoa precisa casar, e quando casa, vai haver conflito, vai haver contenda, vai ter tribulação, e tudo isso é um professor que ensina a pessoa, e você aprende muito, e aprendendo essas coisas você consegue ajudar os outros, ensinar os outros, e ter influência nas vidas dos outros, e dar consolação aos outros, porque os outros passam por coisas, e você vê os limites da sua vida, as fraquezas da sua vida. Isso ajuda. Número 3, outro propósito, intimidade. A intimidade do homem com a mulher é mais profunda do que a entre animais, porque o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, segundo Gênesis 1:27. E nós estamos comparando isto com os animais, porque Deus comparou a mulher com os animais em Gênesis 2, dizendo: girafa tem girafa, elefante tem elefante, blá 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 blá, mas o homem não tinha outro que era, na verdade, mulher. Então nós podemos ver que quando Deus criou os animais, criou um certo tipo de intimidade entre os animais, mas o homem com a mulher é algo bem mais profundo. Por exemplo, eu gosto de beijar minha esposa. Eu gosto, acho bom, né? Mas a intimidade que eu tenho não é somente essa parte física. Então, né? Não é somente isso. Para os animais é algo muito físico, muito simples.
E para muitos animais, vai de uma fêmea para outra, né? Poucos os animais que não fazem. Eu acho que araras é um casal permanente, né? Mas muitos animais não são assim. O homem é para ele ter uma mulher e ter relacionamento permanente com ela, mas é algo que vai amadurecendo. O mundo quer criar a ideia que você vai ter a intimidade da lua de mel durante seu casamento inteiro. Esse amor é muita emoção superficial. Mas com o tempo, o amor que deve ser desenvolvido entre o homem e a mulher é um amor de conhecimento, de amadurecimento, de conhecer tão bem a pessoa que você vê a pessoa com suas fraquezas e ainda você decide amar essa pessoa, respeitar essa pessoa, ainda vendo as manchas, que é algo que não é fácil, é difícil. É complicado. Nós gostamos de gostar coisas sempre lindas, sempre boas, sempre úteis, mas biblicamente Deus disse não, você vai amar ela, ainda que ela não é hoje tão bonita, ainda que você às vezes percebe que o homem tem um mau cheiro, outra coisa que você não aguenta. Tudo isso é uma parte da coisa toda. E você amadurecendo, vê essa pessoa como uma pessoa para ser respeitada, não como simplesmente um corpo que você acha bonito, mas como uma alma que tem consciência, que tem emoções, que tem desejos, que tem pensamentos, e você vai respeitando a pessoa toda. E o que é importante para essa pessoa, você valoriza e você fala, ainda que não seja tão importante para mim, eu vou tentar me importar com isso, porque eu quero mostrar essa intimidade. Então vai muito além do físico. A intimidade matrimonial, então, é, número 1, físico. Diferente do que os animais têm alvos além da procriação. Número 2, se o alvo do casamento fosse somente procriação, então a infertilidade seria causa de divórcio. E o romance do livro de Cantares de Salomão não faria sentido. Mas não, Deus não fala para o homem que tem esposa estéril, então ela não está te dando um bebê, você pode se divorciar, não precisa ficar com ela. Deus nunca fala isso na Bíblia. A intimidade entre os dois é mais do que a procriação. Número 2, a intimidade é também mental. Diferente do que os animais, Deus criou a mulher com inteligência para conversar com o seu marido. Eu não sei como é que fica com outros casais, mas eu posso imaginar que é muito semelhante. Eu gosto de falar várias coisas para pessoas da nossa igreja, eu gosto de falar várias coisas para os meus filhos, mas as coisas mais íntimas, mais especiais, mais importantes, sabe quem ouve essas coisas? Além de Deus, é minha esposa. É ela que vai ouvir essas coisas. Há coisas que somente ela vai ouvir. Eu considero ela a minha carne, porque somos um. Então eu não vejo fofoca entre ela e eu. Qualquer coisa que eu falo, ela é eu sou ela. Vocês estão entendendo? Então dá para eu falar. Então se alguém falar algo para mim, pastor, não pode falar para ninguém. Beleza, mas eu vou falar para minha esposa, porque ela é eu, e eu sou ela, né? Eu sei que existem talvez alguns casos especiais, né? Tipo festa de aniversário, eu não vou falar algo para ela, porque é para ela, eu quero que ela não saiba, né, do aniversário dela. Mas se alguém passar algo para mim, eu não vou esconder segredos da minha esposa. Não, existe essa intimidade entre nós. Eu não quero fazer isso.
O único caso, deixa-me esclarecer, o único caso, há certas coisas que eu escondo da minha esposa se eu achar que vão machucar ela, ou até, por exemplo, vamos dizer que alguém fala mal, fala algo de alguém para mim, que vai danificar a imagem dessa pessoa na mente da minha esposa, e eu penso, minha esposa realmente precisa saber disto? Às vezes eu não falo, porque eu não quero que minha esposa tenha esse pensamento, às vezes pesado na mente dela. E eu seguro aquela coisa porque eu não quero machucar ela. Tipo, às vezes é ruim ouvir coisas negativas dos outros que eu ouço. Às vezes as pessoas falam coisas negativas e eu nem acredito, não quero acreditar. E se eu não acredito, eu não vou falar para minha esposa. Tentando esclarecer, né? Então existe intimidade, mas ao mesmo tempo eu não quero falar tudo. Há certas coisas que as pessoas falam, especialmente de um homem de Deus, outra coisa, se eu não vir utilidade, a necessidade de falar para minha esposa, eu prefiro não falar. E ela não fica sabendo e nada mudou. Recentemente, eu fiquei sabendo algo de alguém, não é homem de Deus, e eu não quis falar nada para minha esposa, não quis falar nada. E eu precisei falar algumas coisas por causa de certas coisas, mas eu falei, eu não estou te falando tudo, tá? E ela falou, eu não quero saber. Eu falei, eu não vou te falar. E até hoje ela não sabe de tudo de uma certa situação, porque para mim, eu não vejo necessidade, não sei como isso vai ajudar ela. Na verdade, eu acho que vai incomodar ela, então não falei tudo para ela. E eu não vou. Também eu consigo, e o homem com a mulher consegue trocar ideias e a mulher dar conselhos. Na aula anterior eu falei tanto sobre a mulher, como ela deve ser submissa, mas eu não quero dar a ideia, e a Bíblia não dá a ideia, que a mulher tem que ficar calada, não pode falar nada. Na verdade, ela traz para o casamento conselhos. Claro, ela deve ser submissa, ele deve ter uma atitude boa, ela não deve tentar dominar ou controlar, mas ao mesmo tempo, o homem deve escutar ela. Pode ser que Deus trouxe ela para ele por causa daquele conselho naquele momento, e ele precisa ouvir. Também existe a parte emocional. Os dois conseguem compreender, perceber as necessidades dos outros. Eu me lembro a primeira vez que meu pastor pediu que eu ensinasse na escola dominical. Vocês sabem que a minha igreja é uma igreja grande e tem uma escola dominical bem grande. Aquela única aula tinha mais gente do que nossa igreja inteira. Então você pode triplicar nossa igreja e ainda não é o tamanho daquela única sala de aula, o grupo de pessoas. E o pastor pediu que eu ensinasse a aula que normalmente ele ensinava. E eu lembro, eu sentei no dia de ensinar, na sala de aula, e eu estava assim, e minha esposa colocou a mão dela nas minhas costas, fez assim, tipo, estava tentando me dar conforto, porque ela percebeu que eu estava com muita ansiedade, né? Ela percebeu. Animal não sabe fazer isso, não compreende isso. A gente até se engana às vezes, não, mas animal sabe. Bom, beleza, sabe certas coisas, mas não é da mesma forma, eu vou garantir isso. E a minha esposa fez isso para me confortar, né? Às vezes, minha esposa, ela não tem que falar nada. O que acontece? A gente dorme à noite, está tudo tranquilo. Acordamos no próximo dia e eu só vejo ela e ela não fala palavra nenhuma. E eu penso, tipo 7h30, 7 horas, não sei, eu vejo ela, algo não tá bem não. Não sei o que é, não sei o que aconteceu, mas algo não está bem, né? E eu fico pensando, devo falar ou devo me calar? Porque às vezes é melhor não falar nada, né? Você fica olhando, pensando,
considerando se você vai apanhar ou não. Não sabe, né? Você está pensando, né? O que é que vai acontecer, né? Pensando. Mas você percebe, você ora, considera as suas opções. Você pensa, eu falei algo ontem à noite que eu não deveria ter falado, ou algo aconteceu antes de eu acordar, não sei o que aconteceu. Pode ser, acontece às vezes que a mulher tem sonho, e você faz uma loucura no sonho, e você nem sabe, e ela acorda meio irritado com você, e era sonho. Uma vez, no início do nosso casamento, eu abracei caixa de papelão, no sonho dela, como se papelão fosse uma outra mulher, e mexeu com minha esposa, eu estava cometendo adultério com caixa de papelão, que coisa. E você pensa, né? Mas olha, você começa a aprender, conhecer sua esposa, ver certas coisas. E eu estou brincando, aconteceu mesmo, mas ela não me maltratou, nada disso por causa desse sonho, quero esclarecer. Mas coisa engraçada, né, que acontece. Você também com isso consegue apoiar o outro em momentos difíceis. E daí vem número 4, a parte espiritual, que com certeza o animal não compreende. E o mundo não compreende também. Os dois possuem a capacidade de buscar a Deus. A minha esposa busca a Deus. Deus mostra coisas para ela, ela conversa comigo e me dá um apoio espiritual que eu não tinha sem ela. E eu falo para vocês, às vezes, por exemplo, a nossa igreja há problemas, dificuldades. E minha esposa fala a coisa certa na hora certa. Isso me ajuda. Também, eu falei que os animais não têm essa capacidade, você pode comparar o homem e o animal, falando sobre o espírito eterno do homem e o espírito temporário do animal, em Eclesiastes 3:21. Nós sabemos que os animais são diferentes, mas o homem, ele é especial, o casamento é especial, a mulher, ela é especial para o homem, ele precisa dela, ele deve aproveitar tudo que ela traz para o casamento, não somente que ela é bonita, não, mas ela traz essas outras coisas também. Bom, eu vou ter que terminar agora aqui, e na semana que vem nós vamos voltar e ver esses outros 2 propósitos do casamento.